Olá, senadora. O plenário do Senado de amanhã vai realizar uma sessão de premiações e condecorações relacionadas à comenda de incentivo à caridade Chico Xavier. Por que é importante fazer essa premiação? Olha, é muito importante a gente reconhecer o trabalho de muitas instituições, de pessoas, né, que chegam onde o Estado não chega. Então, o Chico Xavier inspirou, né, através do seu trabalho pacifista, humanista, muitas pessoas e instituições a fazerem esse trabalho de caridade, que é um amor em ação, né? E amanhã o Senado Federal é uma data histórica, porque no dia 30 de junho é o dia que se celebra a passagem dele para o mundo espiritual. Os espíritas que creem na vida após a morte, que a vida continua, celebram o dia 30 de junho, porque ele saiu à francesa, né? Quando o Brasil estava ganhando o pentacampeonato em 2002, ele partiu. E ele tinha até avisado isso, que não queria causar nenhum tipo de comoção, e ele saiu à francesa quando o Brasil estava muito feliz, né? E nós estamos, o Senado Federal, um dia depois dessa data histórica, celebra aí a primeira edição da Comenda de Caridade Chico Xavier. Então, parabéns ao Senado Federal, parabéns ao presidente Davi Alcolumbre, a toda a Secretaria-Geral da Mesa. Eu acho que isso transcende completamente questão de partido político, de ideologia. Chico Xavier é um grande brasileiro, considerado por uma votação da TV Globo lá atrás, né, como o mineiro do século, e também pela revista Época, o brasileiro do século, depois de uma ampla campanha de meses, né? Então, eu fico muito feliz em ter feito esse requerimento, né? Que eu não sou candidato à reeleição, já deixei isso muito claro antes de chegar aqui, né? Acho que é muito tempo o mandato de um Senado e precisa oxigenar. Mas, saindo daqui, é uma semente que fica todos os anos o Senado fazer essa homenagem a partir do nome de um homem que tinha para ser o mais rico do Brasil, né? Ele abdicou de tudo e eu tive a oportunidade de conhecer o quartinho dele depois. Nem banheiro tinha, né? Mais de 450 livros, traduzidos para 12 línguas, vendido milhões e milhões de exemplares, tudo destinado à entidade de caridade, que mantém até hoje. Então, o Senado reconhecer isso e fazer essa comenda, isso vai ficar por décadas, por séculos, cultura de paz na veia para os brasileiros. E eu fico muito feliz com as entidades amanhã, são 5 agraciadas e estarão aqui. E a partir de 10 horas, se você é aqui de Brasília, ou de Goiás, da região, venha para o Senado Federal, né, que você vai ter uma grande surpresa amanhã, numa atmosfera muito positiva dentro do nosso plenário. Senador, um outro assunto agora. Na semana passada, o Congresso derrubou o decreto do governo federal que aumentava o IOF. Como é que o senhor avalia o impacto dessa derrubada a partir desse momento? Um impacto muito positivo, porque isso já estava sendo até passado para os preços, né? O governo vem com falácia, tentando jogar os ricos contra os pobres, aquela velha história, né? Negros contra brancos, né? É a coisa da divisão do Brasil. Por isso que o Brasil chegou nessa situação de polarização. O PT tem a digital nisso aí. E ele agora vem dizer que o imposto é para os ricos. Não é. Todo mundo sabe, né? Pelo menos quem conhece um pouco de economia, de que o imposto IOF é regulatório, não é arrecadatório. Por isso que o decreto é inconstitucional. E isso está sendo passado para os preços. Quando a gente derruba, a gente está defendendo os mais pobres. A gente está defendendo menos impostos. E aí o pessoal, né, fica dá a impressão, um jogo combinado com o governo, né, judicializa uma decisão autônoma da independência do Congresso. É sempre assim. Não sabe perder, tem que ir para o tapetão, né? E aí a gente fica preocupado. Mas eu estou achando que a partir do momento que o ministro Gilmar Mendes, que recebeu o sorteio para ficar com a ação, e ele pede para o presidente Barroso passar para o Alexandre de Moraes, me parece uma sinalização querendo limpar um pouco a barra, que está muito ruim, né, impopular
do STF, especialmente do ministro Moraes, por decisões tão arbitrárias, tão ditatoriais, vilipêndio dos direitos humanos, preso político no Brasil, desrespeito à Constituição. Então, me parece que é um jogo aí combinado para limpar a barra dele, para mostrar que está soltando a mão do Lula, que não tem isso. E ele vai confirmar a decisão do Congresso, porque aí seria o fim. Né? Além da queda, o coice, depois de tudo que está fazendo, ainda vai tomar uma outra medida impopular de mais uma decisão do Congresso. Para que Congresso? Para que Congresso? Sério, para que pagar senadores, que não é barato, a estrutura dos senadores aqui, dezenas de pessoas no gabinete, carro com motorista, apartamento funcional, plano de saúde vitalício. O Supremo já fez isso outras vezes. Né, na questão das drogas, na lei das estatais, é todo o tempo invadindo aqui. Se fizer essa uma decisão meramente econômica, que vai afetar todos, para quê? Então eu acho que foi ali, faz isso aí, ele vai pegar e manter o que a gente decidiu. Minha opinião é essa, né, no mínimo de razoabilidade. Agora, por que o ministro Gilmar Mendes não teve o mesmo procedimento com a CBF? Por que ele não mandou, quando chegou para ele, o Barroso entregou para ele não mandou para o ministro André Mendonça, que tinha matérias, assim como o ministro Alexandre de Moraes também tem matérias correlacionadas. Por que ele não mandou essa matéria da CBF para o André Mendonça, que disse que a CBF não resistiria a uma investigação? Falou isso num debate. Num bate-boca lá dentro do Supremo. Mas não, o ministro Gilmar Mendes ficou com o processo. Não passou para o ministro. Será porque ele tem o seu IDP, o seu instituto, uma parceria milionária com a CBF? Não é um conflito de interesse esse que o ministro Gilmar Mendes teve? Nós estamos entrando com um pedido de impeachment, inclusive essa semana, quarta-feira, já está arredondado, não entramos anteriormente porque precisava de uns ajustes, mas está tudo pronto. Nós vamos entrar com esse pedido de impeachment, porque esse é o nosso dever fazer quando verificamos, o nosso corpo jurídico verificou irregularidades, e nós vamos entrar com esse pedido. Mas mostra que o Supremo tem 2 pesos e 2 medidas. Senador, ainda falando do Supremo Tribunal Federal, como é que o senhor avalia a decisão do STF que responsabilizou as redes sociais sobre conteúdos ilegais? Qual é o impacto dessa decisão? Olha, eu tive esse final de semana na Paulista, né, participando da manifestação do dia 29. Fiquei até mais tempo com a população do que no trio para sentir, e é uma indignação muito grande da população, que já tem 61% com medo de se manifestar nas redes sociais, com medo de retaliação dos poderosos. Tu imagina agora. Então, uma decisão completamente ativista. 10 anos depois, o Supremo demorou 10 anos para descobrir que tem uma inconstitucionalidade ali? Não. Isso é casuísmo. Isso é para se blindar de críticas. Eles não querem crítica de você. É simples assim. Eles se acham deuses. E não pode ser criticado com as suas incoerências, com as suas posturas ditatoriais, né, desrespeitando os direitos das pessoas no acesso aos autos, no devido processo legal, 2 pesos e 2 medidas o tempo todo, né, para os conservadores e para a direita é calar. E isso, para mim, é o resultado prático dessa decisão nefasta do Supremo Tribunal Federal, né, que o Senado e a Câmara têm o dever, o Congresso Nacional, de dar uma resposta, de trazer uma solução, assim como a gente fez na PEC antidrogas, que depois de uma invasão de competência, como agora, do Supremo, dizendo que o porte da maconha está liberado, né, determinando o porte, algo que o Congresso, em 20 anos, 2 vezes, tinha dito que a tolerância é 0 às drogas. E nós tivemos que fazer uma PEC, depois desse desrespeito do Supremo Tribunal Federal, legislando. Para que nós estamos aqui? Fecha logo, é isso que querem? Para que pagar esse custo todo que nós temos aqui do Senado, que é bilhões de reais? Então, a partir do momento que ele fez aquilo nas drogas, 2 anos atrás, o Senado reagiu. Justiça seja feita. Mas a Câmara está segurando lá. A PEC 45, que nós aprovamos aqui, estabelecendo tolerância zero. Aí cria
Aí cria um impasse institucional. Vai valer o quê? O que o Congresso disse, que nós fomos eleitos para legislar sobre drogas, ou o que o Supremo disse? É a mesma droga das redes sociais, dessa censura que estão fazendo na liberdade de expressão do Brasil. E aí, vai valer o quê? Então nós temos que correr com essa decisão do artigo 19 arbitrária, que vai fazer uma censura prévia, que vai fazer com que as plataformas, com medo de serem penalizadas, sentindo no bolso, comecem a bloquear, e a gente sabe o que é que vai bloquear. A gente sabe das parcerias que existem de governos, né, com as plataformas, e a gente sabe para quem vai cair. Onde é que está caindo nas costas hoje? Quem é que está caindo? A gente está vendo. Lembra do Twitter Files? Né, dos tribunais secretos mandando censurar certas situações, certas pessoas, certos conteúdos? É isso que vai acontecer de forma institucionalizada, a censura. Não podemos permitir. A gente sabe que o Brasil não tem democracia, né? Mas a gente precisa restabelecer a democracia no Brasil, e o povo está de parabéns que foi para a rua ontem na Paulista. Está de parabéns por ter se manifestado, levado suas faixas, como num país que deveria ser livre, né? Mas estão caçando um a um, estão intimidando. E a gente tem o dever de se posicionar para os nossos filhos e netos, porque a maioria do povo brasileiro não quer censura, quer a livre opinião restabelecida. Obrigado pela entrevista.